Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Capelari, da terceira série do Colégio Embraer, e eu vou ser um dos professores do cursinho nosso, que é o cursinho Voo e Alto, que a gente faz para ajudar outros alunos como você, que estão interessados em ingressar no colégio a partir do ano que vem. Eu vou fazer uma aula de biologia junto com a outra aluna, a Ana Júlia, que também é do terceiro ano, e a gente vai fazer uma aula sobre procariontes e bactérias. Então, vou tentar ser o mais dinâmico possível para vocês entenderem. Bem, vamos então começar vendo o que são procariontes, como que é a estrutura básica dos procariontes. Bem, primeiro a gente tem que entender que as células procariontes são células que não têm um núcleo celular. Ou seja, o material genético, o DNA, ele fica solto pela célula. Então ele não tem um núcleo definido. E ele não tem organelas membranosas. A gente vai ver um pouco disso mais para frente. Vamos entender um pouco mais então sobre a estrutura básica do procarionte, da célula procarionte. Então falar sobre a bactéria, que é o principal tipo de procarionte. Então se a gente ouvir falar sobre procarionte, possivelmente vai ser envolvendo bactéria. Então vamos entender um pouco da estrutura desse ser vivo. Bem, os componentes principais da bactéria são a membrana plasmática, que vai envolver, a bactéria, que a principal função dela é controlar a entrada e a saída de algumas substâncias. Daí na parte um pouco mais externa da membrana, a gente tem a parede celular, que ela é responsável pela forma e pela proteção da célula, da bactéria em si. Então, ela é formada por peptidoglicanos. Isso não é tão importante agora, mas só para entender que ela é formada por essa substância que faz com que ela se molde na forma certa da bactéria e ajude na sua proteção. O outro componente é o citoplasma. Ele vai estar pela célula inteira, então ele é um líquido que ele vai ser responsável pelas reações químicas que acontecem dentro da bactéria. A outra é o material genético, que é o DNA que a gente conhece. Só que, lembrando que é muito importante que o procarionte não tem núcleo. Então o DNA não vai ficar dentro de um núcleo, ele vai ficar exposto, ele vai ficar solto pela bactéria inteira, pela célula inteira, sem um lugar fixo. Isso é muito importante de lembrar. O próximo é o ribossomo. O ribossomo ele vai fazer a síntese de proteína. A próxima é a cápsula, que não são todas as bactérias que possuem, mas a maioria possui sim. Ela vai ter uma função de proteção, então ela vai ser a parte mais externa da bactéria. Ela vai proteger contra o sistema imunológico, que a bactéria ela vai se infiltrar no sistema imunológico para reprodução e para outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Então ela tem essa função. Agora vamos falar dos flagelos, que não são todas as bactérias que têm, mas grande parte tem também. Elas são pelinhos que ficam em volta da bactéria, que elas servem também para locomoção. Então a principal função é a locomoção. Se vocês verem alguns pelinhos, são os flagelos. E por último, as fímbrias ou a pile, que ela vai servir como ajuda para a bactéria se fixar em outras bactérias ou outras células para troca de material genético. A principal função da pile é na parte de reprodução da bactéria, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, gente, agora vamos para o segundo tópico, que é a reprodução das bactérias. Primeiro, a gente tem que entender que a principal forma de reprodução das bactérias é a assexuada, ou seja, não ocorre a troca de material genético de um ser para o outro. Então, não ocorre a troca dos gametas, de um indivíduo para o outro, é basicamente isso. E a principal das bactérias é a fissão binária. Ela é basicamente o que? A bactéria ela duplica o seu DNA e depois ela se divide em células idênticas. Então isso vai gerar um processo muito grande do aumento da população. Porém, a viabilidade genética não vai ser tão grande, porque vocês não concordam que são seres iguais, são seres idênticos. A célula só pegou o seu DNA, o seu material genético, e dividiu e duplicou ela e depois dividiu. Então são seres iguais. Eles só vão aumentar de uma forma muito maior
do que outras formas de reprodução. É bom lembrar também que esse processo é bem rápido e eficiente, então em circunstâncias ideais, isso pode ocorrer em 20 minutos ou até menos. Bem, agora tem formas de reprodução das bactérias que são sexuadas, ou seja, ocorre a transferência de material genético, né? Tem a troca de DNA. Essas formas, sem gerar descendentes, essas formas acontecem. Vamos entender algumas delas. Primeiro a gente tem a conjugação. A conjugação é onde ocorre a transferência do DNA de um tubo de uma bactéria para outra bactéria. Esse tubo é o pili. Lembra do pili que eu falei que ajuda na fixação de algumas bactérias? Ele serve para isso. Então a bactéria vai lá, vai ver outra bactéria, elas vão se juntar por um tubo, que é o pili, e por esse pili vai ocorrer a transferência do material genético de uma bactéria para outra. Tudo bem? Agora a outra forma é a transformação. A transformação, a bactéria, ela pega o DNA do ambiente. Então, por exemplo, tem uma bactéria morta lá no meio ambiente. Uma bactéria está muito bem, está viva, tudo mais, ela vai lá, ela pega esse material genético da bactéria morta para ela, ocorrendo uma variabilidade genética, certo? Então, ela consegue então, ela consegue pegar o DNA dessa outra bactéria que está morta para ela mesma, certo? E a última forma é a transdução. A transdução ocorre pelo viés do vírus. Então, um vírus ele vai e injeta dentro da bactéria o material genético. Assim, é uma das formas mais diferentes com o meio externo, né, que é o vírus. Então, o vírus está lá, ele vai e injeta no material genético em outra bactéria. Então, essa é outra forma de produção sexuada. Gente, agora vamos para o terceiro tópico do vídeo, que são as doenças causadas por bactérias. Esse tópico é muito importante porque é um dos mais cobrados em vestibulares e essas outras provas, né? Uma das que eles mais gostam de cobrar são as doenças causadas pelas bactérias. Primeiro, a gente tem que entender que algumas bactérias, não todas, algumas são patogênicas, ou seja, elas causam doenças. Vamos falar um pouco das principais doenças causadas por bactérias, as que mais aparecem em vestibular e também no dia a dia. Primeiro, vamos falar da tuberculose. A tuberculose é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. É um nome meio difícil, né? Então, todas essas bactérias têm esse nome científico que é um pouco mais difícil de pronunciar, que vem do latim. Então, a tuberculose ela é causada nos pulmões, com uma infecção pulmonar, e ela é muito preocupante, ela pode levar à morte em certos graus, então é sempre bom se prevenir. A próxima é a pneumonia bacteriana. Ela é causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, né, outro nome difícil. A pneumonia ela também é uma doença causada nos pulmões, então ela tem todo esse problema com respiração, com líquidos que ficam acumulados nos pulmões, então também é muito grave e ela é bem recorrente às vezes em algumas pessoas. A próxima é a cólera. A cólera é uma doença que ela é causada por bactérias também e ela normalmente vem do consumo de água infectada. Então, quando você bebe uma água que está infectada ou quando você entra num rio, numa piscina que está infectada e acaba ingerindo um pouco d'água, essa bactéria vai ser transportada para o seu organismo e ela vai se desenvolver, causando a cólera, que daí vem diarreia e vem uma alta desidratação. E a próxima é a leptospirose. A leptospirose é famosa pela doença do rato, então ela é causada por uma bactéria que vem do rato. Então, em grandes cidades, grandes centros urbanos que tem bastante acumulação de ratos, ou até zonas rurais que tem alguns ratos, é bem importante você se prevenir, senão pode gerar alguma leptospirose. E a última que eu separei aqui é a sífilis. A sífilis também é uma doença bacteriana e ela é transmitida principalmente através de ações sexuais, né, de atos sexuais. Então, através do sexo,
se transmite a sífilis, que é uma doença também muito preocupante, gera várias mortes e tem que se prevenir de forma bem eficiente. Atualmente temos diversas formas de prevenção para ficar tudo o melhor possível para você. Mas é bem importante ressaltar que não são todas as bactérias que causam doenças. Algumas bactérias são sim bem benéficas para nós. Umas bactérias que podem ser muito úteis para o nosso organismo, como por exemplo a bactéria que atua no intestino e ajuda na digestão. Ela vai atuar no intestino ajudando na digestão de certos alimentos. Então é muito importante essa bactéria no nosso organismo. Bom, gente, agora vamos para a parte 4 do vídeo, que é a última parte, e que vai falar sobre os antibióticos e a resistência bacteriana. Bem, acho que depois das doenças causadas pelas bactérias, os antibióticos e o uso do antibiótico é um dos principais assuntos que caem no vestibular nas provas que vocês vão fazer. Então vamos entender um pouco como que isso funciona. Primeiro, o que são os antibióticos? Os antibióticos são medicamentos que são usados para matar ou impedir o crescimento de bactérias. Cada antibiótico tem a sua ação diferente em cada parte na bactéria. Então, o modo de ação do antibiótico vai ser diferente. Um antibiótico pode fazer efeito na parede celular, outro no ribossomo, outro no citoplasma. Então, cada antibiótico tem o seu meio de efeito diferenciado. Um dos principais exemplos de antibióticos é a penicilina, a tetraciclina e a azitromicina, que são os mais famosos e que são usados no dia a dia e que você mais vai escutar falar. Agora, uma parte muito importante, que é bem importante vocês prestarem bastante atenção, que é do uso incorreto dos antibióticos. Bem, o que seria o uso incorreto? Vamos supor que, por exemplo, o médico passou que você use o antibiótico por uma semana. Daí vai lá, você usou o primeiro dia, usou o segundo dia, daí tá tudo bem. Você sentiu que melhorou, realmente melhorou os sintomas que estava passando do vírus, certo? Mas daí você decide parar de tomar. Isso é extremamente prejudicial para o seu organismo. Porque se o médico receitou que você tome os antibióticos durante 7 dias e você toma durante 2, 3 e você corta isso, o uso do antibiótico, a bactéria pode voltar de forma mais forte do que ela já estava. Então, basicamente vai ser um alívio momentâneo. Você tomou, fala, nossa, agora eu estou bem, está tudo bem comigo, já não sinto mais nenhum problema, as doenças já passaram, os sintomas já passaram, daí você decide cortar. Só que provavelmente a bactéria vai voltar e vai voltar mais forte. Então é muito importante que você siga o que o médico receitou para você seguir. Sempre tem um tio ou uma tia que faz isso, né? Ou também tem você passar dos dias ideais que o médico falou. Se o médico falou para você usar o antibiótico durante 5 dias, você vai lá e usa por 10. Isso pode ser prejudicial para o seu organismo. Daí, o uso incorreto dos antibióticos pode levar a uma resistência bacteriana, o que vai dar origem a um termo que a gente chama de superbactérias. As superbactérias, elas não morrem com qualquer antibiótico. Então, o antibiótico comum não vai ter efeito em uma superbactéria. Um exemplo bem comum de superbactérias é a MRSA, que ela é resistente à meticilina. Ela passou por várias mutações, várias transformações que fizeram que ela se tornasse resistente e se tornasse uma superbactéria. A resistência de bactérias a antibióticos se tornou tão grave que é um problema de saúde pública mundial. Então, em diversas regiões do mundo, acontecem o problema das superbactérias, bactérias em que os medicamentos, que os antibióticos, não fazem mais efeitos nelas. Então, essas superbactérias causam diversos problemas no mundo inteiro. Essa foi a videoaula, espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. É muito legal e muito gratificante gravar essa aula para vocês. Espero que isso ajude vocês nas provas da Embraer, não só da Embraer, mas também dos vestibulares a seguir. Então, espero muito que vocês ingressem no colégio ano que vem. Obrigado.